queridos, graça e paz. Mais uma vez estamos aí, linkados na nossa programação, mas eu quero deixar aqui para você um recado importantíssimo. Nós vamos estar passando aqui na nossa base aqui, você está aí recebendo aí na tua casa aí, como você pode colaborar com esta obra, como você pode fazer as suas doações, você pode usar aí o QR Code, querido, é só você colocar o seu celular aí, usando o aplicativo, você vai poder fazer utilizar o seu cartão de crédito. Se caso você quiser fazer uma transferência, está o número da nossa conta aí embaixo também, onde você vai poder fazer uma transferência segura pela PagSeguro. Ou se você quiser fazer uma doação e tem dificuldade nesses meios que nós temos aqui, você pode também usar o nosso telefone. O que você faz? Você entra pelo WhatsApp e você receberá todas as informações de quanto você quer doar, de quanto você quer fazer a sua doação e o que vai acontecer. Gerar um boleto, e esse boleto vai chegar na sua casa e você vai poder pagar na lotérica, vai poder pagar pelo seu banco, de maneira online, uma forma fácil de você continuar abençoando essa obra e para que a gente possa prosseguir nesse projeto de levar bênção para a sua casa, para a sua família. Queridos, eu quero também deixar aqui o link e os testemunhos. O que você pode fazer? Testemunhar, querido, aquilo que Deus está fazendo através das mensagens que o Senhor tem levado para a tua vida, para dentro do seu lar. Testemunhe, compartilhe conosco, que nós vamos estar trazendo aqui o teu testemunho, nós vamos estar fazendo menção daquilo que Deus tem feito na tua vida. Mas nós só vamos poder fazer isso se você estiver aí ligadinho conosco, nos enviando uma mensagem pelo nosso e-mail. Será bênção esse compartilhamento. Uma outra coisa que eu quero aqui para você é o nosso pedido de oração. Você pode fazer por e-mail e usar este telefone. Através de WhatsApp, você pode mandar uma mensagem para a gente e nós vamos estar intercedendo pela tua vida. Nós vamos estar orando pela tua vida. Queridos, estamos vivendo um momento difícil e talvez você está aí em casa precisando de oração, precisando de socorro. Entre em contato conosco, vai ser um grande prazer. Então esteja ligado aí nos nossos links e com certeza Deus tem uma bênção para a sua vida. Vamos junto, vamos seguir na nossa programação para a glória de Deus. Deus te abençoe muitíssimo. Olá, queridos, graça e paz. Estamos mais uma vez reunidos nesta manhã para podermos compartilhar da Escola Bíblica Dominical com você. E hoje com um tema, falando sobre o grande julgamento. Em Mateus capítulo de número 25, nós vamos fazer uma leitura do versículo 31 ao versículo 40. Mas antes disso, nós vamos falar com Deus em nome de Jesus. Pai, diante da tua presença nós te louvamos, bendizemos e exaltamos o teu nome por esta oportunidade de estarmos compartilhando a tua palavra com o teu filho, com a tua filha, Pai querido, que nos tem acompanhado, ó Deus, através do nosso canal. Nós queremos te louvar, ó Deus querido, te pedir, ó Deus, toma nas tuas mãos tudo que é de ser realizado nesta manhã, Senhor, e tu venhas usar poderosamente a vida de cada um dos teus filhos, ó Pai, ó Deus, que tu venha nos fazer um canal, Pai querido, para aquilo que tu tem proposto para esses dias, Pai. Abençoa cada vida em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Querido, eu quero te pedir que você curta, comente aí no nosso canal aí. É de muita importância você poder fazer isso, Estamos aqui com o nosso quarteto aqui hoje. O nosso pastor Adi está ausente, Estamos sentindo a sua falta, Mas Deus é bom, porque Deus nunca nos deixa só, não é verdade? Ele sempre manda alguém estar conosco aqui para a gente estar nessa caminhada em nome de Jesus. Eu quero começar ali pelo Daniel. Daniel, qual é a sua expectativa para essa manhã, para esse tema aí que nós vamos abordar neste dia? A paz do Senhor. A minha expectativa é, como você já tem acompanhado a gente há algum tempo, é que Deus fale grandemente ao teu coração e que você possa entender o que o Senhor Jesus Cristo quer falar com a sua igreja hoje, porque tudo que a gente vai dizer hoje, tudo que a gente preparou é bastante atual. Embora escrito há muito tempo, é bastante atual. E eu quero deixar sempre no teu coração que a palavra do Senhor ela se renova a cada dia e que ela se renove hoje no teu coração, amém? Glória a Jesus, amém? Agora vamos ouvir o nosso presbítero Paulo, Deixando aí a sua expectativa aí para essa manhã. A paz, Senhor, para todos. A minha expectativa é que possamos aprender mais do Senhor, E que essa palavra, ao estudar em casa, eu via que essa palavra fala, de julgamento, mas também ela fala de amor, De a gente tratar o nosso próximo com amor. Jesus nos mostra isso claramente nessa passagem aqui. Então a minha expectativa é que possamos aprender mais de Deus e que possamos gerar mais amor em nós.
Aleluia, louvado seja Deus. O tema hoje realmente bem interessante, né? E eu creio que Deus tem coisas boas para falar conosco. Nosso evangelista Alexandre, e a sua expectativa, meu quadro? Bom dia a todos. A minha expectativa também é a melhor possível, né? Eu tive lendo, né, meditando nessa palavra, né? E a gente encontra algo tremendo da parte de Deus para a nossa vida. E eu creio que Deus vai continuar falando conosco, com o nosso coração nessa manhã, né? E como diz a palavra de Deus em São João 8,32, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu creio que a palavra de Deus nessa manhã vai ser, entendeu, uma bênção para nossas vidas, e vamos aprender muito de Jesus nessa manhã. Essa é a minha expectativa. Louvado seja Deus, amém? Então, queridos, vamos à leitura bíblica, né? Você já está aí com a sua Bíblia, né? Já ouviu aí que a expectativa é grande, né? Daquilo que o Senhor tem revelado ao nosso coração para trazermos para cada um de nós. E vamos fazer essa leitura bíblica. Então, vamos lá. Mateus capítulo 25, versículo 31, que diz assim: E quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, e nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Amém? Então, queridos, a gente vai ver que essa parábola, ela vai falar de um julgamento, né? Que um dia acontecerá. E para a gente poder compreender essa parábola, né? Deixa eu me ajeitar aqui com meus papéis aqui. Glória a Deus. E para a gente compreender essa parábola, é preciso a gente entender o contexto dela, né? O que está contextualizando essa parábola. E lá em Mateus capítulo 24, versículo 3, a Bíblia diz que os seus discípulos, chamando Jesus em particular, né, eles fazem uma pergunta de quando a volta do Senhor ela iria suceder, as coisas que iriam se suceder, né, quando o Senhor voltasse. Então Jesus ele começa a trazer algumas explicações, ele vai trazer algumas orientações aos seus discípulos. Ele vai falar que haverá guerra, rumores de guerra, né? Ele vai inserir algumas parábolas que vão mostrar ou detalhar quais são os sinais da sua vinda. Então ele começa a preparar os seus discípulos para quê? Para que quando estivesse próximo, eles pudessem estar atentos. Muitos deles hoje já estão dormindo, não é verdade? Mas o ensinamento fica para nós que somos a igreja. E é isso que me chama muito a atenção. Então no capítulo de número 25, né, entrando no capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13, dentro desse contexto, Jesus ele vai falar a parábola, ele vai proferir para o seu discípulo a parábola das 10 virgens. Foi a parábola que nós estudamos aqui nessa semana agora, né? Então o que acontece? Ele vai falar ali nessa parábola das 10 virgens, ele não está falando propriamente do casamento, mas ele está falando de uma expectativa, ele está falando de vigilância, que é preciso a gente estar atento, ou seja, é preciso a gente estar atento porque o evento vai acontecer, e a gente precisa estar como? Vigilantes para esse momento, porque a Bíblia vai falar de 10 virgens, 5 prudentes
e 5 que eram loucas. As prudentes levaram azeite consigo, as loucas não levaram azeite consigo. E o noivo tardou. Jesus está falando que se tardar, nós precisamos estar prontos, porque ele vai vir, não importa o tempo, porque isso não está determinado a nós saber o dia e a hora em que o Senhor virá. No versículo 14 do capítulo 25 ao 30, Jesus vai falar da parábola dos talentos, que é a parábola antecedente a que nós vamos entrar agora. E Jesus, ele vai falar sobre, Jesus está falando de valores, querido. Valores ali. Valores esses que foram confiados aos que foram confiados e que precisam reverberar na vida de outras pessoas, né? Gerar outros, desenvolvimento do reino sobre a terra. Então a gente vai ver que Jesus, na parábola do talento, ele está falando de valores. Por quê? Porque o Senhor entregou o talento. Os talentos eram uma moeda da época, na mão dos seus servos, e viajou, se ausentou, esperando o quê? Que eles granjeassem outros valores, né? Outros talentos. O que ganhou 5, gerou mais 5. O que ganhou 2, ganhou mais 2. O que ganhou 1, enterrou o seu talento. Foi imprudente, ou seja, ele não reverberou aquele valor que o seu Senhor entregou na sua mão, na vida de outra pessoa, porque ele não negociou aquele talento. Então Jesus, ele está falando de desenvolvimento do reino sobre a terra, ou seja, fidelidade naquilo que nos foi confiado. Então a gente vê que a primeira parábola do capítulo 25, Jesus está falando de quê? Estar atento, estar vigilante. Na segunda parábola, Jesus vai falar de quê? De fidelidade, ser fiel em reverberar na vida do próximo aquilo que ele tem colocado na nossa vida. Quer falar, Pedro? Eu não sei se a gente consegue conectar isso, mas eu acho que a primeira parábola do capítulo 25, o Senhor Jesus está falando sobre um desenvolvimento pessoal. Ele está dizendo assim: vocês, como meus discípulos, vocês precisam manter a chama acesa para que quando o noivo venha, vocês estejam preparados. E na segunda parábola ele vai falar, acho que sobre um desenvolvimento da igreja. Ele vai falar sobre um desenvolvimento do corpo. Eu dei a vocês alguma coisa, eu dei a vocês talentos, eu dei a vocês posses, e vocês precisam saber administrar, e vocês precisam saber fazer com que elas frutifiquem, com que elas multipliquem. Então, acho que são dois conselhos para a gente como igreja que a gente precisa entender. A gente, para crescer num grupo, a gente precisa crescer individualmente. A gente precisa manter a chama do Espírito Santo aceso. Fazendo isso, a gente também consegue usufruir melhor daquilo que Deus tem dado à nossa mão. Louvado seja Deus, sim, porque Jesus está fazendo uma preparação. Já está nos tempos finais. Ali, na verdade, Jesus estava já próximo de ser preso, de ser levado, né, ao Gólgota. Então já está a crucificação, ou seja, então já estava próximo de acontecer. Então era preciso ele preparar os seus discípulos. E isso serve de quê? De uma orientação para a sua igreja. Reverbera sobre a nossa vida, alcança a nossa vida, né? E quando a gente entra agora na parábola, né, na parábola do grande julgamento, a gente vai ver que ele vai falar, né, sobre, né, as 10 virgens, que ele está falando sobre manter a chama acesa, estar vigilante. Ele vai falar sobre administrar aquilo que ele tem nos dado. E agora por quê? Aí a gente pode fazer o link de dizer assim: porque ele vai voltar. Porque ele vai voltar. Só que agora, irmãos, na sua primeira vinda, ele veio como? Advogado, né? Na sua primeira vinda ele veio como advogado. Mas o versículo 31 diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua majestade. E quando fala de majestade, não está falando de servo, está falando de quê? De um rei. Ou seja, na sua primeira vinda ele veio como servo, mas agora ele não vem mais como servo, como advogado. Agora ele vem como rei. Ele vem na primeira vinda para interceder, mas agora ele vem para julgar as nações, né? Aí, abra sua Bíblia aí,
no capítulo 19 do livro de Lucas, versículo 10. Eu queria pedir para o nosso presbítero Paulo que pudesse ler esse versículo para a gente, né? Porque a gente vai entender que em sua primeira vinda, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? Lucas capítulo 19, versículo 10, ele vai falar isso, né? Então, ou seja, na sua primeira vinda, ele veio como advogado, intercedendo por cada um de nós. Porém, na sua segunda vinda, irmãos, ele vem como rei, ele vem para julgar. Pode ler, Paulo, por favor, presbítero. Lucas 19, 10. 10. Diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Olha só o que Jesus vai falar. Jesus, ele está onde? Na casa de Zaqueu, né? Hoje me convém pousar na tua casa. E aqueles homens começaram a criticar Jesus ali, dizendo que ele comia com os publicanos. E Jesus vira e fala assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio como advogado, ele veio servir. Ele vai chegar mais à frente e vai dizer: é melhor servir do que ser servido, né? A gente pode pegar também, né? E se esvaziou da sua glória. Filipenses capítulo 2, versículo 8, né? Filipenses 2, do 5 ao 8, a Bíblia vai falar que ele se esvaziou de toda a sua glória, tomou o que? Forma humana, habitou entre nós, ele tomou sobre si a morte de cruz, e Deus o exaltou soberanamente, do qual lhe deu um nome que é sobre todo o nome, onde todo joelho há de se dobrar e toda língua de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, na sua primeira vinda, ele vem como advogado, vem como servo, né? Se esvaziou da sua majestade, tomou forma humana. Porém, na sua segunda vinda agora, ele vem na sua glória e na sua majestade. Ele vem para julgar as nações. Todos comparecerão diante do seu trono, mas retornará, né? Retornará. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 9, versículo 28. Eu queria pedir ao Alexandre, o nosso evangelista, que pudesse ler, né? Hebreus 9, 28. Porque, perdão, Alexandre, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 40 e 42. Mas retornará, né? Louvado seja Deus. Alexandre vai ler o capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, né? E eu vou pedir o Paulo para ler o Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Só segura um minutinho aí, Alexandre, que o Hebreu vem na frente. Hebreus 9, 28. E o Alexandre lê para mim o Atos dos Apóstolos 40 ao 42. 10, né? 42. 10. Isso. 10, 28? Hebreus 9, 28. Por favor, presbítero Paulo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados do mundo, aparecerá segunda vez, sem pecado, ao que aguardam para a salvação. Amém? Aquele que se ofereceu uma única vez, retornará sem pecado. Mas espera aí, Jesus pecou? Não pecou. Mas na sua primeira vinda ele tomou sobre si os nossos pecados. E por suas pisaduras nós fomos sarados. E agora ele retornará, não como um servo, não como aquele que veio salvar e buscar o que se havia perdido, mas agora ele vem para julgar. Alexandre, pode ler aí Atos 10, 40, 42. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é a nós, e comemos e bebemos dele, depois que surgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Aleluia! Aleluia! Você vê, comeu conosco,
morreu, ressuscitou, mas Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Ou seja, agora ele vem para julgar. E deu a missão, que está em Atos dos Apóstolos, deu a missão aos seus servos, ou seja, a sua igreja, de quê? De anunciar esse tempo. E hoje nós estamos aqui compartilhando essa parábola, anunciando esse tempo, que Jesus na sua primeira vinda veio buscar e salvar o que se havia perdido, mas ele vai retornar, e todos nós compareceremos ao seu trono. Todos nós vai vir julgar. Ele vem agora como juiz de vivos e de mortos, como diz a sua palavra, e nos deu essa missão como igreja. E nós não podemos nos calar nesses últimos dias, deixando de anunciar que ele vai vir, porque muitas vezes a gente vai levando, coisa de Jesus é bom, irmãos, ele é maravilhoso. Jesus é amor, e é amor, mas ele também é fogo consumidor. Estamos no tempo de quê? No tempo da graça, a graça do Senhor, nós fomos alcançados por esta graça, mas nós precisamos anunciar que vai chegar um dia em que o Senhor descerá com poder e glória para julgar, e aí ele não vai mais poder advogar as nossas causas, porque ele está ali para julgar, então a gente precisa compreender isso. E foi constituído, por Deus como juiz de vivos e de mortos. Atos capítulo 17, versículo 31. Eu quero ler com vocês, amém? Atos 17, 31. Louvado a Deus. Está aqui, queridos, Atos capítulo 17, versículo 31, diz assim a palavra: porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, olha o que diz Atos 17, 31. Deus estabeleceu um dia, há um dia determinado, que não compete a nós, saber esse dia, mas Deus já escolheu o dia em que o Senhor retornará, escolheu um homem. E quem é esse homem? Você sabe, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou? O Filho do Homem, ou seja, Jesus de Nazaré. Ele ressuscitou e estabeleceu, ele voltará como? Como juiz. Para quê, irmãos? Julgar vivos e mortos. E a gente precisa estar atento. A gente precisa entender que esse momento vai acontecer. E aí a gente vai começar a compreender as parábolas anteriores que nós citamos aqui, sobre de estar vigilante, sobre de manter a chama acesa, sobre a questão dos talentos, dos valores que o Senhor colocou e nos confiou nas nossas mãos. E nós precisamos verdadeiramente valorizar aquilo que Ele nos deu. Por quê? Porque vai chegar o dia, e já foi estabelecido por Deus, que Ele virá para julgar as nações. Ele virá para julgar as nações, Prosseguindo aqui, irmãos, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, porque é necessário que todos nós compareceramos diante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Glória a Deus. Pode ler, Paulo, por favor. 2 Coríntios 5, versículo 10. Certo. E os irmãos ficam à vontade, para comentar. 5:10 diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém?
É necessário que todos nós compareçamos ao tribunal de Cristo. Já foi determinado por Deus. E um dia nós vamos ter que comparecer. Prestar conta, amados. Prestar conta daquilo que nos foi entregue. A parábola dos talentos. O Senhor entregou o talento, se ausentou, mas um dia ele voltou. E os seus servos tiveram que prestar conta. Quer falar, Paulo? Quero sim, grande verdade, né? A gente vai ver assim as parábolas, né? Ela sendo falada, né? Naquele tempo, né? Para o povo ali, né? E hoje, se a parábola fosse falada assim para o nosso tempo aqui, seria tipo assim: o professor na sala de aula, né? Ele está dando a aula, ele tira as dúvidas, né? As dúvidas até aqui para a gente tirar hoje, né? A gente tira as dúvidas, tem um pastor, tem a escola dominical para tirar as dúvidas, né? Tem um professor, mas chega no dia que o professor ele tem que aplicar a prova, né? E ali não se pode mais tirar dúvidas com o professor se torna imparcial, você não pode falar com o professor, né? E o professor, quando você termina, acabou o tempo, o professor vai fazer o quê? Vai pegar a prova da sua mão e vai avaliar a sua prova com o quê? Com justiça, né? Trazendo para o dia de hoje, transformando essa palavra para o dia de hoje, para que a gente possa compreender, né, o que está sendo falado. Lógico que está sendo compreendido, que mais claro que essas parábolas, né? Verdade. E lá no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 1, Jesus, o apóstolo João vai escrever e vai dizer assim, 1 João capítulo 2, versículo 1, diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João está falando o que nessa sua primeira carta? Que existe um advogado. Ou seja, ele veio como advogado, justo advogado. Isso me faz lembrar uma história que eu ouvi há um tempo, né? E o Paulo contando aqui sobre a prova, sobre a aplicação, de que um jovem, certa vez, ele cometeu um delito. Ele cometeu um delito e a polícia foi lá para prendê-lo. E a sua mãe contratou um bom advogado, e aquele advogado foi lá, lutou pelo aquele jovem, e ele foi absolvido daquela sentença, né? E passou muitos anos, ele cometeu outro delito e foi preso outra vez. E agora sua mãe procurando o advogado, não encontrava mais o advogado, e chegou o dia daquele julgamento daquele jovem, e aquele jovem compareceu ao tribunal. E quando chegou no tribunal, ele viu que o juiz era aquele advogado que tinha advogado a sua causa, né? Que tinha batalhado por ele. Então ele pensou consigo: poxa, tranquilo, esse cara já me conhece, já advogou a minha causa. E quando transcorreu aquele julgamento, aquele jovem foi condenado. E aquele jovem foi até o juiz e falou: poxa, não entendi por que você me condenou. Você me conhece, já julgou a minha causa. Ele falou: naquele tempo eu era o seu advogado, mas hoje eu sou o juiz, eu preciso cumprir com a minha responsabilidade. E assim será também no tempo de Jesus. Por quê? Porque ele veio como advogado, como a gente leu aqui em 1 João capítulo 2, né? Capítulo 2, em 2 Timóteo, né? 2 Timóteo capítulo 4:1. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo. 2 Timóteo 4:1. Aleluia. Segunda Timóteo 4:1, Paulo escrevendo essa carta ao Timóteo, ele vai dizer assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Reino está ligado ao que? Majestade, a um rei. Peço a vocês com insistência. Então o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: ó, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Chegará um dia que ele há de julgar vivos e mortos, como a gente já até leu em outros versículos, né? E agora abrir em Atos 10:42, eu quero compartilhar contigo também, Atos 10:42.
para que a gente possa prosseguir aqui. Já lemos. Sim, Atos 10, 42, eu vou repetir, foi até o evangelista Alexandre que leu do 40 ao 42. Eu só vou ler o versículo 42. O versículo 42 diz o quê? Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Eu quero repetir isso, por quê? Porque a gente vai ver em João dizendo que nós temos um advogado. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, saiba que tem um advogado. Mas a gente vai chegar em Atos e a gente vai ver que esse advogado, ele virá, mas virá como juiz para julgar. E o Senhor nos deu essa missão como igreja, de quê? Anunciar e testemunhar de que ele virá agora, não como advogado, mas virá como juiz. O versículo da nossa palavra que nós estamos estudando é do capítulo 25, o versículo 32, ou seja, o versículo 31, acabamos de conversar aqui, de compartilhar contigo agora, vai falar de que ele era o advogado, ele veio buscar e salvar, mas agora virá como juiz. Jesus está falando de majestade, o Filho do Homem vier na sua majestade. O versículo 32 ao 33, né, como pastor separa as ovelhas dos bodes ou dos cabritos, né? A gente vai ver isso. Jesus agora vai pegar um paralelo. Ele vai pegar aquilo que era da cultura judaica. Porque na cultura judaica, os cabritos, eles pastavam com as ovelhas. Eles pastavam ali o dia todo. Porém, no final da tarde, o pastor separava as ovelhas dos cabritos, porque eles tinham currais distintos. Irmãos, quando tu pega isso e para analisar, eles estavam pastando juntos, mas os currais eram distintos. No final da tarde, no final do dia, no final, querido, Jesus voltará para julgar as nações e cada um será colocado no seu lugar devido. Amém? Pode, fica à vontade. Aqui no caso, na segunda parábola, né? Aqui a parábola dos talentos, né? Diz a palavra de Deus no versículo de número 29, porque a todo que tem lhe se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, um dos cumprimentos dessa palavra vai encontrar no grande julgamento, que está aqui no versículo de 35, que diz: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo, né, e me visitaste, preso e foste me ver. Então o que acontece? Nós somos fruto, né? Temos falado isso várias vezes, nós somos fruto de nossas ações. Então, no caso, todos nós recebemos um talento, e esse talento ele tem que ser multiplicado. A nossa generosidade, a nossa bondade, o nosso amor, a nossa, né, fé, né, a nossa solidariedade, ela tem que ser feita, entendeu? Porque a Bíblia diz também, né, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado, entendeu? E o pecado afasta o homem de Deus. E aqui o que acontece, o cumprimento aqui no grande julgamento, é que Jesus está falando, se referindo dele. Ele está se colocando no nosso lugar, que tudo aquilo que a gente faz de bem para o próximo, estamos fazendo para o Senhor. Sim. Quer falar? Fala, né? Eu queria tecer um comentário sobre essa questão do bode e dos cabritos, deles pastarem no mesmo lugar, porque eu estava meditando nisso. E assim, eles pastam no mesmo lugar, eles têm o mesmo tipo de alimento, mas são separados. A gente precisa entender que lá no início da parábola, Jesus estava falando para os seus discípulos. Ele estava falando para as pessoas que o conheciam, que estavam do seu lado. E isso a gente tem que parar para refletir com a gente hoje, porque a gente pode estar no mesmo lugar. A gente já falou isso em umas parábolas anteriores, né? Você pode estar dentro da igreja, você pode estar comendo da mesma palavra, você pode estar sendo alimentado pelo mesmo, desculpe o termo, mas pelo mesmo capim que o seu irmão do lado está sendo alimentado, e lá no final vai ser separado, e você pode estar indo para o lado daqueles que, como a gente acabou de ler, o lado dos bodes ou dos cabritos. Porque a questão não é
tão somente o alimento, mas é você aceitar esse alimento e deixar que esse alimento gere uma mudança na sua vida. O alimento é bom para os dois. Era o mesmo alimento, eles estavam no mesmo lugar. Mas por que Jesus usa que ele vai separar? Porque a questão é, naquele tempo Jesus estava alimentando a multidões. Ele estava alimentando muita gente. Ele estava alimentando inúmeras pessoas. Mas essas mesmas pessoas que estavam ali ouvindo as suas palavras, ouvindo os seus ensinamentos, muitas delas foram aquelas que gritaram: crucificam. Louvado seja Deus, mas é verdade. O alimento era o mesmo. Porém, nem todos reverberava a mudança, né? Então, quando Jesus pega esse paralelo com os pastores e dos bodes, das ovelhas, né? A gente vai ver que eles pastavam juntos. Não precisava separá-los. Mas no final da tarde, no finalzinho da tarde, cada um tinha o seu curral distinto. Dormir, descansar, eles descansavam em lugares separados, né? E isso vai nos remeter à parábola também do joio e do trigo. Jesus, quando, né, ele deixa crescer junto. Para quê? Para que não arrancando o joio, vem o trigo junto. Então cresce junto. No tempo da colheita faz a separação. Olha o que Jesus já estava apontando, irmãos. Já estava apontando para o final. Né? E a gente também vai falar também de uma outra parábola. A parábola do joio e do trigo está no capítulo 13 de Mateus, versículo 24 ao 30. E depois Jesus vai proferir uma parábola também no capítulo 13, versículo 47 ao 49, que foi uma parábola também que a gente discorreu aqui, que foi a parábola da rede. Quando os pescadores lançam a rede, vem todos os tipos de peixe. Não dá para separar. Mas quando chega na praia, eles fazem separação dos bons e dos maus. Então Jesus está apontando para quê, irmãos? Está apontando para que vai chegar um dia em que o Senhor vai fazer a separação. Vai separar. E essa separação não é discriminatória. Não é uma separação de que você é melhor do que o fulano, o ciclano é melhor. Não. A separação é que todos receberam o mesmo alimento. Todos cresceram juntos. Porém, o que se mostrou no final, que nem todos tiveram uma mudança verdadeira. Aí no versículo 34, dessa parábola do capítulo 25, no versículo 34, Jesus vai dizer assim: aos que estiverem à sua direita. A parábola vai dizer: aos que estiverem à sua direita. Irmãos, venham benditos de meu Pai, é a frase que ele vai usar. E o significado da palavra bendito é o que faz o bem, generoso, bom, que é semelhante a feliz. Feliz. Então Jesus não está falando ou seja, Jesus está se referindo ao estado de ser e não de fazer. O estado de ser, algo que vem de dentro para fora, é algo que foi promovido aqui dentro de nós. A gente vai começar a entender isso aqui, porque Jesus não está se referindo a um estado de ser, algo que foi promovido na vida daquele indivíduo, não de algo que se fez em promoção de receber alguma coisa. Ou seja, não é pelo que ele fez. Ou seja, não foi porque ele deu alimento para quem tinha fome, não foi porque ele deu água para quem tinha sede, não foi porque ele visitou. Não. Isso aconteceu na vida deles de uma maneira natural. A gente vai compreender isso, Ele diz assim, podemos compreender isto na parábola do servo fiel e do servo mau. Ou seja, mais uma parábola no capítulo 24, versículo 45 ao 49. Mais uma parábola que Jesus vai falar de quê? O seu Senhor confiou as suas terras a dois servos. Um era bom e outro era mau. O servo bom, o que ele fez? Trabalhou, ele arou a terra, não tinha a presença do seu Senhor ali, O seu Senhor não tinha enviado ninguém para vigiar eles, muito pelo contrário, confiou na mão deles. E o servo bom, ele trabalhou normal, e pegou aquela confiança, produziu coisas boas.
o servo mau, o que ele fez? Ele falou assim, está demorando o meu senhor voltar. Aí o que ele fez? Vou beber, vou para festa, vou curtir, vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Só que quando ele chegar, né, eu coloco as coisas em ordem quando ele chegar. Esse às vezes é o pensamento de muitas pessoas. Quando ele chegar, né? Eu falei aqui na semana passada, né? O pastor Adi estava ministrando na escola bíblica, e eu falei aqui algo interessante. Eu falei que as pessoas deixam sempre para a última hora, né? Ou seja, vai acontecer. Jesus está falando que vai acontecer, mas quando chegar esse dia, irmão, não tem tempo mais. Não dá para ir comprar azeite para manter a chama acesa. É o dia do julgamento e não do advogado interceder por nós. E a gente precisa estar atento para isso, né? Então, se referindo à fidelidade, Jesus está falando aqui. Então, Jesus, quando ele profere essa parábola para aqueles homens que dizem, aqueles que estiverem à sua direita, vem o bendito é um estado de ser, daquilo que foi promovido na vida dele, ou seja, está se referindo à fidelidade, como em mais uma de suas parábolas, em Mateus 25, 21, né, que a gente até leu aqui, que é a parábola dos talentos. Servo bom e fiel. Jesus vai falar para aqueles, né, o Senhor vai falar, né, na verdade, na parábola dos talentos, ele fala, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Quer falar alguma coisa? Isso aí, na parábola a gente está falando sobre não fazer, mas o ser. E quando a gente fala sobre o ser, uma coisa que me chama a atenção aqui, o pastor citou outras parábolas, mas eu vou voltar nessa aqui dos talentos, né, que é a que a gente está mais próximo aqui, talvez você possa ler na mesma página, e o pastor até acabou de falar sobre ela. Quando aquele senhor ele volta e cada um começa a apresentar os seus talentos, aquilo que granjeou, aquilo que negociou, a primeira coisa que o servo que é mau, ele fala olha, eu atemorizado, eu com medo. Quer dizer, isso, o medo, ele é um sentimento. Então não é... O porquê que ele não granjeou? Não é porque ele não sabia granjear. Não era porque ele não era bom, porque quando o Senhor sai, ele deve ter olhado, deve ter falado, quem são os meus 3 melhores servos para eu poder dar o meu talento na mão? Então não era uma questão de condição, de saber fazer ou de poder fazer. A questão é que ele apostou, ele deu a eles, eles tinham condições, eles poderiam ter feito alguma coisa, mas o medo, o sentimento que estava dentro dele impediu ele de desenvolver aquilo que o Senhor já tinha o chamado, já tinha visualizado nele a possibilidade dele desenvolver. Eu lembro muito de Gideão. Quando Deus chega para Gideão e fala, Gideão, você vai libertar meu povo. Eu não tenho condições. O meu povo é o menor, a minha tribo é o menor de todo o povo, a minha casa é menor da minha tribo, eu sou o menor da minha casa. Mas a primeira coisa que Deus fala para Gideão é, homem valente. Olha, a primeira coisa que Deus vê não é a impossibilidade dele, mas Deus já vê o que ele poderia ser, confiando na palavra do Senhor. Verdade, e assim Deus o como libertador de Israel. Assim aconteceu com Moisés. Mostra que está com ele, né? Tem provas que estão. Deus ainda coloca ele, né? Mostra para ele que é com ele várias vezes, entendeu? Que é o mais importante, né? Como a gente está falando aqui, o pastor está falando, Daniel falou, a palavra de Deus diz que aquele que está limpo, limpe-se mais. E aquele que está sujo, que suje-se mais. Por quê? Porque a pessoa ela vai se engodando do pecado, ela vai entrando no pecado e um pecado vai gerando morte, vai um puxando o outro. E a bênção também, como você está na bênção, está buscando o Senhor, você procura buscar mais bênção, buscar mais fé, entendeu? Estar preparado a cada dia mais em buscar o Senhor. Então essa é a diferença daquele que faz e daquele que não faz. Mas naquele dia o Senhor vai separar, entendeu? Aquele que faz o bem e aquele que faz o mal, e não tem meio termo, né? É sim, sim, não, não. Então, diante disso, né, do ser, aí o Daniel citou o Gideão, e veio, quando ele falava de Gideão, veio Moisés. Moisés sai fugido do Egito, né? Sai fugido, estava lá vivendo a sua vida como? Normal, irmão.
cuidando das ovelhas do seu sogro, pastoreando. Um dia ele foi no monte, teve um encontro com Deus, e Deus falou com ele: tu vai libertar o meu povo. O que Moisés falou? Eu não tenho condições, eu nem posso voltar lá. Se eu voltar lá, eles vão me matar. Eles vão me reconhecer, eles vão me matar. Eu não sei falar, eu tenho dificuldade. E o Senhor envia quem? Moisés como libertador. Então é confiança. Não importa se Deus nos deu 1, 2, 3 ou 5 talentos, Ele nos confiou. Querido, você está na presença de Deus porque Ele confiou a você coisas de valores. Por isso, não troque os valores que Deus inseriu na tua vida por coisas passageiras, porque o mundo e a sua concupiscência há de passar, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. É tremendo, né, pastor? É tremendo. A palavra de Deus diz assim: não foi vós que me escolheste, Jesus falou para o seu discípulo, mas eu vos escolhi. Aí você vê agora nos talentos que a palavra diz assim: todos que Deus chamou, ele os capacitou, né? Como o pastor citou aqui a história de Moisés, o nosso presbítero Daniel citou aqui Gideão, né? Então você vê que cada um de nós fomos chamados por Deus. Deus nos escolheu. Cada um de nós fomos chamados. E cada um de nós recebemos um talento. E cada um de nós temos que desenvolver esse talento. Porque um dia vamos prestar conta deste talento que Deus nos deu, né? Verdade. São os valores inseridos. Então a gente percebe aqui nos versículos 32 ao 33, no versículo 34, que ele vai dizer: venham benditos de meu Pai. Ou seja, bendito na verdade é um estado de ser. É um estado de ser, ou seja, a vida deles não é porque eles eram melhores, mas porque houve uma transformação no seu interior. A conversão, a palavra que a gente mais falou esses últimos dias, né? Então houve a mudança. E isso a gente vai compreender no versículo de número 38 aí do capítulo 25, onde diz assim, e quando foi que te vimos o Senhor com, né? Ele vai dizer assim: quando foi que a gente viu todas essas coisas acontecer? Aqueles indivíduos, eles ficam impressionados. Por quê, irmãos? Porque eles ficam impressionados? Porque a surpresa deles nos chama a atenção. Porque a coisa era tão natural na vida deles que eles nem se percebiam. Porque quando a mudança vem de dentro para fora, a coisa se torna natural na nossa vida. O estado de ser muda. Ou seja, outrora nós agíamos de uma forma, mas agora nós fomos transformados por Ele. E a gente não faz porque o irmão tem necessidade, a gente não faz porque a gente tem que fazer porque somos igreja. Não, a gente faz porque há algo dentro de nós que nos move a fazer. Porque passamos a sentir a necessidade de fazer. É natural. Então eles vão ficar o quê? No verso 38 ele vai dizer que eles ficam surpresos. Quando é que a gente te viu nu e te vestimos? Quando é que você teve fome e nós temos de comer? Nem nos lembramos, irmão. E a gente, me perdoa abrir um parênteses aqui, né? Me perdoa, não quero polemizar. Hoje a gente vive um tempo onde as pessoas vão para a rede social para mostrar o que estão fazendo. Parece que a rede social não, querido. Ei, Deus gosta de trabalhar no secreto, amado. Deus gosta de trabalhar no secreto. E a gente está vivendo um tempo que as pessoas, tudo que faz, vai para a rede social, né? Eu dei o meu lugar no banco do ônibus, tira uma selfie, o velhinho do banco do ônibus. O cara deu R$100 pro cara que estava debaixo do viaduto, tem que tirar uma selfie, tem que gravar um vídeo porque deu R$100, querido. A Bíblia diz que esses homens aqui, eles foram transformados de tal maneira de dentro para fora que eles nem se percebiam de quando faziam bem. Porque Jesus tomou a vida deles, aquilo se tornou uma coisa natural e comum na vida deles. Transformados, diz assim, a surpresa deste nos chama a atenção, pois era algo tão natural em suas vidas que não se lembrava de quando haviam feito tal beneficência. Como disse Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 3 ao 4, né? Eram vistos somente no secreto. O que Mateus capítulo 6, versículo 3 e 4 vai dizer?
O que a tua mão direita fizer, que a tua esquerda não veja. Não precisa ver, irmão. A gente precisa fazer dessa forma. Olha como as coisas vão se encaixando. O que Jesus ensinou lá atrás, agora ele está mostrando aqui. Dentro dessa parábola. Está embutido dentro dessa parábola. Né? Está embutido. Podemos entender que o secreto é o lugar de construção de caráter e de vida plena diante de Deus. Longe dos holofotes, onde na verdade é o inverso do que muitos estão buscando. Jesus sempre ressaltou a importância do secreto. Quando falou a respeito de oração, Mateus 6, capítulo 6, entra no teu quarto, que o teu pai te ouvirá no secreto. Quando ele fala do jejum, em Mateus 6,16, quando jejuarem, não mostra para ninguém, querido. Não mostra. Não mostra. Ah, porque eu estou jejuando. Ah, porque eu jejuo. Irmão, eu estou no jejum agora. Irmão, me perdoa, não quero polemizar as coisas, mas hoje a gente vê isso. O cara vai para a rede social. Então eu não vou orar pela tua vida aqui. Não ora. Quer orar pela vida de alguém? Quer orar pelo Brasil? Quer orar pelo... Não, vai orar no teu quarto. Vai clamando, vamos jejuar, vamos jejuar. Não, eu estou em 3 dias de jejum, 7 dias de jejum. Querido, é no secreto que Deus constrói caráter. Jesus sempre trabalhou no secreto. E esses homens aqui, essas pessoas citadas nessa parábola, elas nem sabiam o que tinham feito para serem recompensadas. Ou seja, porque elas não divulgaram o que foi construído na vida desses que estarão à sua direita, foi construído no secreto. Não foi sobre o palco da vida. Natural. Né? É natural, é algo que veio de dentro para fora. Em sua vida, né? Em sua vida, a sua vida, Jesus, a vida de Jesus, ela era apontada neste pilar. Mateus 14, versículo 23. Ele, após fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, o que ele faz? Manda os seus discípulos ir para o outro lado do barco. Vai para onde? Para o monte, sozinho, para ficar no secreto com o Pai, sempre nos deixando o exemplo de como nos conduzir diante do mundo, sabendo que a nossa recompensa ela vem do Senhor. Abra sua Bíblia aí no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 23 ao 24. Pediu o nosso evangelista Alexandre, o Daniel quer fazer um comentário. Comentário, Daniel, enquanto o Alexandre está abrindo aqui em Colossenses 3, 23, 24. Quando a gente fala sobre a questão de multiplicação de talentos, né? A gente precisa abrir um parênteses aí, porque a gente sempre ouviu lá atrás que a multiplicação de talento era o seguinte. A gente está falando com o povo de Deus, como Jesus estava falando com seus discípulos, nós também estamos falando com os discípulos de Jesus hoje. E a gente entendia que a multiplicação de talento se eu canto, então eu tenho que cantar e tocar. Se eu toco, eu tenho que tocar 3 instrumentos. Não é isso, não é isso. Graças a Deus, Deus tem aberto o nosso conhecimento, o nosso entendimento para nos mostrar o que verdadeiramente é o talento que Ele tem entregado na nossa mão. E eu creio que o talento que o Senhor tem entregado na nossa mão é o poder do Evangelho. É o poder de transformação do Evangelho. Quando eu cuido bem desse talento, ele não só modifica a minha vida e eu passo a ser um bendito do meu Pai. Eu passo a ser alguém abençoado por Deus. Porque aquilo que Deus gera em mim, Ele não gera para dor, mas Ele gera para bênção. As bênçãos do Senhor recaem sobre aqueles que obedecem, sobre aqueles que creem, sobre aqueles que seguem o seu caminho. Mas eu também começo a gerar na vida de outras pessoas aquilo que o Evangelho gerou na minha vida. Através do quê? Da minha mudança de caráter. Então eu começo a multiplicar os meus talentos. Eu começo a multiplicar aquilo que Deus me deu e me deu de graça. Porque quando a gente vai ler essa parábola dos talentos, o próprio Senhor Jesus, ele não fala se aqueles servos, o que eles tinham feito para cada um receber 5, 3 ou 1. Não diz que cada um deles fez um trabalho, esse aqui trabalhou mais, aquele dali é mais assim, mas não. Ele deu como ele quis. Ele deu como ele desejou. Não estava relacionado à capacidade. Não estava relacionado à capacidade.
Ele olhou e falou: eu vou te dar algo. E aquele algo que eles ganharam, eles multiplicaram. A mesma coisa com a gente. O Evangelho chegou às nossas mãos pela graça de Deus. Nós não somos merecedores. Deus quis que o Evangelho chegasse à minha mão. Um homem pecador, que mora num país de terceiro mundo, que mora num bairro ainda pouco desenvolvido, fez chegar na tua mão, meu irmão. Fez chegar na tua mão, minha irmã. Você, adolescente, fez chegar na tua mão. O Evangelho chegou até você e você o recebeu. Você aceitou esse talento na tua mão. Agora você tem que pegar ele e fazer algo com ele. Porque o que está hoje na sua vida, como o pastor falou, é um valor muito grande. Não troque ele por nada. Louvado seja Deus. E a gente precisa, isso precisa ser um instrumento de quê? De mudança na nossa vida. Mudança, de transformação. Então, quando vimos isso, quando vê o Senhor falando para aqueles homens, eles não sabem, não se lembram do que eles já haviam feito. Por quê? Porque houve uma mudança, aquilo se tornou natural. Se tornou natural na vida daqueles homens, né? Se tornou natural. Então, a gente vai ver que Jesus, ele vai sempre mostrar isso nos evangelhos, que o secreto, e a gente tem falado muito de secreto aqui na igreja, a gente tem batido muito nessa tecla, né? Aqui na igreja é um lugar de construção de caráter, mudança, aquilo que Jesus falou lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, com Nicodemos: necessário te é nascer de novo, um novo nascimento, mudança de caráter, né? E a gente vai ver o que está na vida desses homens é isso. As coisas foram construídas como? No secreto, mas quando chega no grande dia, é revelada por quem? Pelo próprio Deus que te vê no secreto, porque a nossa recompensa vem do Senhor. Alexandre, você pode ler, evangelista, por favor? Colossenses 3, do 23 ao 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança a Cristo, o Senhor é quem estás servindo. Amém? A recompensa então vem de quem? Vem do Senhor. Nós não estamos fazendo para quem? Para homem. Ah, para homem. Irmão, quando a gente faz para homem, o nosso galardão já foi ganho. A gente já foi ganho. Quando eu faço para homem, o meu galardão já foi ganho. Eu fiz para alguém. Fiz para o Alexandre. O Alexandre chegou para mim e falou: muito obrigado, pastor. Esse é o meu galardão. Jesus vai falar sobre isso. Esse é o meu galardão. Mas quando a gente faz para Deus, o nosso galardão vem do Senhor. O maior problema, sabe qual é? É que construir isso no secreto, muitas vezes a gente não tem a recompensa imediata. Porque a gente vive num tempo, sabe de quê? De imediatismo. Que tudo a gente quer na hora. Um tempo fast food. A gente fez, quer recompensa agora, mas Jesus está falando que a recompensa vem quando? Naquele dia veio a recompensa. Naquele dia se manifestou: vinde bendito de meu Pai, e possuí o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Separou para a direita. Por quê? Porque confiaram, porque esperaram, manter o fogo aceso, valorizaram os talentos, valorizaram aquilo, o evangelho que foi entregue à sua mão, amaram mais o Senhor do que o mundo. Aleluias! E a palavra vai se cumprir, querido. Por quê? Porque mudou, transformou as suas vidas. De fato, a essência foi transformada. E quando a gente vai pegar no final dessa parábola, irmãos, né, que a gente já está caminhando para o fim, né, o versículo 41, nós não lemos do 41 ao 45, mas vai se resumir aí, que o Senhor vai virar e vai falar para aqueles outros que estão à sua esquerda. Ele vai dizer: afastem-se de mim, malditos. E quando a gente olha, olhando para este versículo, versículos seguintes, podemos imaginar que tudo isso está relacionado à falta de obras. E na verdade é o que muito ouvimos. Quando a gente olha para isso, porque tive preso e não foste me visitar, a gente relaciona isso à falta de obra. E não é falta de obra. Aí Jesus vai dizer, porque a gente ouve isso.
né? Ah, porque é falta de obra, porque não atendeu o necessitado. Irmão, Jesus não está relacionando a isso. Como a gente acabou de estudar agora, o versículo 38, está falando de mudança, de algo que aconteceu aqui. No secreto, Jesus construiu um caráter. Esses homens, esses outros que estavam à sua esquerda, estiveram também comendo do mesmo alimento. Aí eu entro naquilo que o Daniel colocou. Mas vidas nunca foram transformadas. Fizeram beneficência, estenderam a mão do seu próximo, levaram cesta básica, deram assento no ônibus para alguém, mas aquilo não foi para a glória de Deus, foi para a glória do homem. E Jesus está vendo todas as coisas. Então, quando a gente olha para esse versículo seguinte, a gente está achando que é por falta de obras que eles ficaram à sua esquerda. Ou seja, que eles não receberam aquilo do Senhor, né? Foram separados, mas não foi por causa de obras, na verdade. Porém, tudo isso está relacionado à infidelidade. Pois muitos naquele dia dirão o quê? Senhor, Senhor, no teu nome nós curamos, no teu nome nós profetizamos. Está lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 22. Nós fizemos, está vendo como não está ligado à obra? E o que o Senhor vai dizer para esses? Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Então não está relacionado à obra, porque esses aqui que Jesus cita no capítulo 7, versículo 21 ao 23, eles fizeram a obra. Ou seja, aparentemente estavam fazendo a obra, porém seus corações nunca foram transformados. Nunca foram transformados, né? Então ele lhes dirá: eu não conheço vocês, porque praticam o mal. Faziam a obra, mas praticavam o mal. Nunca foram transformados. Estavam cocheando entre dois senhores, entendeu? Pensando que estava agradando a Deus, mas, entendeu? Fazendo a vontade do... Pode falar. Jesus, ele deixa dois testamentos, né, muito claros para a gente. Que o primeiro é: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A grande questão é que hoje, eu quero até abrir esse parênteses, pastor, hoje em dia a gente vive um evangelho onde a gente tem pregado muito a questão do fazer, mas pouco a questão do ser para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, se eu não me engano, vai dizer, Paulo ele vai dizer: se você come, se você bebe, se você faz qualquer outra coisa, façai para a glória de Deus. Se eu tenho o pensamento, se Deus está gerando em mim a necessidade e a preocupação de ajudar alguém, Ele está gerando para que o nome dele seja glorificado. Não simplesmente para que aquela pessoa seja ajudada. Não porque simplesmente aquela pessoa precisa de algo. Porque hoje, se a gente for parar para pensar, vamos dizer assim, na nossa situação que nós estamos vivendo hoje, no tempo de hoje, o bom é que todos nós pudéssemos repartir aquilo que nós temos com alguém, com quem tem menos, correto? Mas será que você está preparado para repartir a pessoa que você é com a pessoa que está precisando? A grande questão não é o que eu posso repartir do que eu tenho, mas é repartir de quem eu sou. A grande questão não é repartir o que eu comprei. A grande questão é que se quando eu não tiver comprado nada, se eu ainda posso repartir como a viúva repartiu com Elias. Eu tenho essa condição? Será que Deus transformou a minha vida? Será que eu consigo pensar que tudo aquilo que eu estou fazendo não é porque a pessoa está precisando, mas é porque o nome de Deus está sendo glorificado? Porque quando eu começo a pensar isso, eu começo a ver as coisas não como micro, mas como macro. Eu vou na casa de alguém e entrego uma cesta de compra, mas eu não chego lá para entregar uma cesta de compra. Eu chego lá para levar a luz, porque a luz ela precisa resplandecer nas trevas. Quando eu começo a abraçar alguém, eu começo a ter a revelação do Espírito Santo de Deus, que não é simplesmente um abraço do que ela carece, mas é de atenção, é de carinho, é de ir com ela quem eu sou. É de repartir com ela o rio que já está fluindo da minha vida lá onde? No secreto. Se não flui nada lá no secreto, o que vai adiantar? Eu entreguei uma bolsa de compra, eu fiz o bem a alguém,
mas aquilo não levou transformação. E o que a gente está querendo talvez inculcar hoje na tua cabeça é que não é o fazer, é o ser. E isso, né? Isso aí, o Daniel está falando aqui, a cabeça da gente vai, né? Isso me lembrou, né? Quando aquela mulher unge Jesus com aquele vidro de alabastro puro, caríssimo, né? E Judas, irmão, Judas era um dos discípulos, fazia parte da igreja. E ele olha e fala assim: poxa, que desperdício, podia dividir com quem? Com os pobres. Aí o evangelho não esconde, e eu amo esse Deus porque ele não esconde nada, né? Mas o evangelho vai revelar o quê? Que a preocupação de Judas não estava com os pobres, é porque ele tinha bolsa e era ladrão. Então a gente vai ver Jesus ali virando para Judas, Jesus vai dar uma palavra simples para Judas, mas muito profunda para os nossos dias. Ele vai dizer assim: os pobres sempre tereis convosco. Sempre tereis os pobres convosco. Ou seja, irmãos, se há uma mudança na nossa vida, oportunidade nunca vai nos faltar de assentar com o pobre e poder ministrar uma palavra, de falar do amor de Deus, né? Nunca vai nos faltar essa oportunidade. Então não podemos esquecer a parábola das 10 virgens, né? Que nos foi contada, onde eram convidadas de honra, porém 5 eram prudentes, 5 eram imprudentes, de maneira que não levaram azeite consigo. Deixaram o fogo se apagar, não mantiveram o fogo aceso, né? Podemos entender que o reino de Deus não está relacionado ao que nós fazemos, mas aquilo que ele promove em nós, em novidade de vida. Em novidade de vida, irmãos. Eu quero ler contigo Tito capítulo 3, versículo 38. Tito capítulo 3, versículo 3 ao versículo 8. Tito capítulo 3, versículo 3 ao 8. Olha o que o apóstolo Paulo escreve a Tito. Aquilo que o evangelho promove na nossa vida. Ele diz assim, ele começa dizendo assim: pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, e vivendo em maldade e inveja, sendo odiado e odiando-nos uns aos outros. Olha o que o apóstolo Paulo está escrevendo. No passado nós éramos assim, mas olha o que ele vai dizer a partir do versículo 4. Ele vai dizer assim, mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ai, irmão, favor imerecido. Vivíamos em miséria, mas ele nos alcançou, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Versículo de número 8, ele diz: fiel é esta palavra, e quero que vocês falem ousadamente a respeito dessas coisas, para que, ao que creem em Deus, se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Se empenhar na prática de boas obras está ligado a uma transformação de vida. Nós não fomos transformados por obras de justiça que a gente tenha feito, mas fomos transformados pela lavagem regeneradora do Espírito Santo de Deus, que nos alcançou em Cristo Jesus por sua misericórdia. Isso é o que promove em nós. Então esses que vão estar à sua esquerda, irmãos, não é porque eles não praticaram obras, não é porque eles não estavam na igreja, é porque na verdade os seus corações nunca foram convertidos ao Senhor, nunca se permitiram uma transformação.
Nós estávamos ali conversando em off e a gente falava ali sobre Pedro, né? Estava conversando com os irmãos ali e a gente falava, a grande chave na vida de Pedro, irmão, não está em ele andar sobre o mar, não está em ele querer fazer uma cabana, né? Lembrando que Moisés tinha uma cabana lá e a presença do Senhor se manifestava naquela, quando ele sobe no monte com Tiago e João, e ali se manifesta Elias e Moisés. Não está, era uma grande chave na vida de Pedro quando ele se arrepende. Ali foi a chave. Essa é a chave, irmão, quando a gente se arrepende, quando a gente olha para a nossa condição humana e a gente necessita cada dia mais Deus na nossa vida, permitindo com que Ele venha mudar a nossa vida completamente. Então, esses estão à sua esquerda, eles não foram para a esquerda, separados, lançados para o fogo eterno, para, sabe, a morte eterna, porque eles não praticaram obras, mas porque nunca se permitiram ser transformados, mudados. E isso é um alerta para nós, é um alerta para a nossa vida. Por quê? Porque o Senhor tem nos anunciado nesses dias de que há de vir. A gente tem visto a palavra de Deus se cumprir. Eu falei na semana passada aqui que muitas vezes a gente fala assim, mas há 20 anos eu já ouvi isso, até hoje Jesus não voltou. Eu já ouvi falar isso de guerra, até hoje Jesus não voltou. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Um dia o noivo disse que iria voltar. O casamento estava marcado, mas ninguém sabia a hora que ele vinha. Mas ele viria. E quando ele veio, ele encontrou 5 virgens prudentes. E a estas ele diz: entrai para as bodas. Porém, as que forem prudentes e não guardaram consigo a chama acesa, elas não puderam entrar naquele momento. Então a gente, quando vê que Jesus, ele vem como advogado, veio como advogado, buscar e salvar o que se havia perdido. A graça está manifesta. Ele hoje intercede por nós. Filhinhos, não pequeis. Eu quero repetir o que a gente já falou. Mas se pecar, saber que tem um advogado. Mas vai chegar um dia, querido. Hoje ele está dizendo: filhinho, não pequeis. Se pecar, de ter um advogado, arrependa-te. Ainda há uma chance, ainda há uma oportunidade. Mas quero dizer uma coisa: vai chegar um dia que ele vai vir como rei, juiz, para julgar as nações. E aí não tem mais tempo. O tempo se diz hoje. E a gente precisa ter isso como uma realidade para a nossa vida. Para a gente entrar no fechamento dessa parábola, né? Eu quero deixar para vocês que possamos estar vigilantes. Pois o Senhor conhece as nossas obras. Mas que em tudo possamos guardar o amor, né? Possamos guardar o amor. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. Eu quero fechar falando sobre a igreja de Éfeso. Eu quero deixar essa reflexão, não vou explanar, só quero deixar como reflexão. Olha o que a Bíblia vai dizer no capítulo 2 do livro de Apocalipse, versículo 1 em diante. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Conserva na sua mão direita as 7 estrelas, ou seja, os líderes, os pastores da igreja. Anda no meio dos 7 castiçais, anda no meio da igreja. Conheço as obras que vocês realizam, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar o mal e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. E no versículo 5 ele vai dizer: lembra-se, pois, de onde caiu, arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro
do lugar dele. Dá para entender, irmãos? Volte, lembre-se de onde caíste, onde eles estavam se perdendo. O primeiro amor, aquilo que movia eles, as obras eles continuavam fazendo, eles estavam identificando quem era e quem não era, eles tinham a revelação ali de quem era e quem não era, porém eles não faziam com amor. Que amor é esse? É um amor que vem de dentro para fora, é espontâneo. E um perigo muito grande nesse tempo de espera, irmãos, é quando a gente cai numa coisa chamada mesmice. A gente perde as motivações, a gente começa a fazer as coisas mecanicamente. Eu vou para a igreja porque isso se tornou um hábito na minha vida. Eu vou para os cultos porque isso se tornou um hábito na minha vida. Eu faço evangelismo porque eu tenho que fazer. Quando as coisas elas partem para essa motivação, irmão, nós somos reprovados por Deus. Sim, a gente não vai para o culto, mas nós vamos cultuar ao Senhor, porque perdemos as motivações na nossa vida. E a motivação da nossa vida, querido, não é o culto bacana, não é aquele culto que a gente vai fazer um negócio legal, que vamos trazer o maior pregador ou uma grande banda para tocar. O culto verdadeiro é aquele que parte de dentro de você para oferecer ao Senhor. É quando você vem para a casa de Deus para oferecer a Ele o teu melhor, sabe? Quando você vem para a casa de Deus, independente de quem seja o pregador, mas o espírito de crítica ele fica de fora, porque você veio adorar ao Senhor, aleluia, porque é motivado dentro do teu coração. Então Jesus ele veio como advogado, mas um dia voltará como justo juiz, assentará no seu trono branco para julgar vivos e mortos. E isso eu não posso deixar de dizer para você. É momento de refletirmos de como está a nossa vida diante do Senhor. É momento de reflexão, porque um dia está marcado, como a gente leu, né? Há um dia determinado por Deus. Deus já determinou. O que eu preciso é manter a chama, para que quando chegar esse dia, eu esteja pronto, verdadeiramente, de maneira que eu não preciso provar nada para ninguém, mas o Senhor conhece aquilo que nós estamos construindo no secreto da nossa vida e da nossa casa. Que Deus te abençoe muitíssimo, gerando família, gerando vida, gerando fé.